Você já fez a conta de quantas personagens você interpreta todos os dias? Por exemplo, filha, mãe, esposa, namorada, noiva, empresária, funcionária, talvez empreendedora, amiga, aquela mulher forte, sabe? Que resolve tudo, 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 aquela que acolhe todo mundo, aquela que nunca reclama, a que sempre entende, a que sempre compreende, a que sempre dá conta. Mas agora me responde uma coisa: quem é você quando nenhuma delas está em cena? Porque muitas mulheres, elas passam a vida inteira, né? Procurando amor, mas sem perceber, elas acabam esquecendo, sabe, de si mesmas. Então elas ficam ali naquela busca, procurando algo externo, ali procurando algo fora, mas elas acabam, né, se esquecendo aí do principal que é de si mesma. E talvez o maior perigo não seja interpretar tantos papéis, sabe? Ter ali várias versões, né? Mas talvez o maior perigo seja esquecer. Esquecer quem é você por trás, sabe? De todos esses papéis. E quando a gente faz isso, né, tem esse esquecimento, a gente esquece das nossas necessidades. A gente acaba esquecendo de sonhar, a gente acaba esquecendo dos nossos sonhos, esquece daquelas coisas que faziam com que os nossos olhos, né, brilhassem bastante. E a gente esquece também, né, de se sentir viva. Sabe aquilo que abastece a nossa alma, tudo aquilo que é o combustível, né, para nossa alma, que dá aquele calorzinho aqui no coração, aquele quentinho, até que chega um momento ali que parece que dá um clique, você dá uma despertada, né? É como se você acordasse e percebesse que está vivendo ali uma vida, talvez uma vida inteira para todo mundo, para outras pessoas, mas menos para você. E aí, sabe o que acaba sendo, né, curioso, engraçado nessa história toda? É que tem muitas mulheres que elas sabem, né, da vida das outras pessoas. Por exemplo, sabe quem é que se separou, sabe quem casou, quem engravidou, quem brigou, quem trocou de namorado. Aí, de repente, essa pessoa até sabe ali das redes sociais quem ficou postando em direta, quem foi que excluiu uma foto. Mas se alguém chega para essa pessoa que sabe de tudo o que está acontecendo ali do lado de fora, mas pergunta para ela qual que é o seu maior sonho hoje? Aí provavelmente essa pessoa ela vai travar, sabe? Ela vai ficar ali parada, porque talvez ela nunca tenha pensado nisso, ela tenha se esquecido completamente. E aí, de repente, vem uma outra pergunta, que talvez não seria essa do sonho, mas qual que é o próximo capítulo da sua vida? Qual que é o seu próximo passo? Uma outra pergunta que poderia também, de repente, não ter resposta, sabe? Deixar realmente a pessoa ali pensando, né? Travada. Ou então, o que que faria os seus olhos brilharem novamente? Será que você saberia responder, né? Também ter na ponta da língua já essa resposta? Ou será que você também travaria? Entende? E então, assim, às vezes a gente fica se distraindo, tem muitas coisas nos convidando o tempo todo para que a gente se distraia, que a gente acompanhe a novela, né, de outras pessoas, mas a gente acaba se esquecendo de ser a protagonista da nossa própria vida, sabe? E então, por exemplo, outros sinais clássicos, né, de quando a pessoa ali acaba se esquecendo de si mesma, acaba se abandonando, acaba se deixando de lado,
É quando, por exemplo, alguém chega para você e fala assim: olha, nesse final de semana, o que que você gostaria de fazer? Aí você vira e fala assim: ah, para mim tanto faz, né? Como se qualquer coisa serve. Ou então, ah, você que sabe. Aí de repente vem uma outra pergunta. Ah, o que que você gostaria, né, de jantar hoje? Aí vem de novo. Ah, tanto faz. E aí vem uma outra pergunta. Ah, para onde que você gostaria de viajar, né, no feriado, ou de repente nas férias? E aí vem novamente a resposta. Ah, tanto faz. Né? Então, quando você não sabe o que você quer, né? Ali de repente aonde você quer chegar, tem aquela velha história que qualquer caminho serve. Então, assim, quando a gente deixa a vida nos levar, a gente não é protagonista, sabe? A gente não se posiciona. Então, qualquer pessoa pode chegar e trazer o que ela quer, sabe? Como ela quer, acaba ali também te manipulando. Então, é importante a gente ter esse olhar. Então, assim, vamos acordar, né? Então, por exemplo, ninguém nasceu querendo tanto faz, sabe? Então, realmente, em algum momento ali você tinha sonhos, você tinha vontades, tinha planos, tinha objetivos, tinha preferências. É claro que você tinha, sabe? E o problema foi, né, que você acabou ali se acostumando a colocar a sua vida em segundo plano, em segundo lugar. E aí você vira a rainha do tanto faz, né? Ou do tanto faz, você que sabe. E o mais perigoso é que as pessoas confundem isso. Elas acham que isso é maturidade, mas sabe, não é. Então, assim, parece que é flexibilidade, parece que é compreensão. Mas muitas vezes quando você cai nessas armadilhas, você começa a desaprender um monte de coisa. Principalmente você desaprende a escutar a sua própria voz, sabe? Então, é assim que vai funcionando o abandono emocional, tá? E assim, não é de uma única vez que isso acontece. Isso vai acontecendo aos pouquinhos e muitas vezes de uma forma silenciosa, né? Então, você vai deixando, sabe, de ser ali uma personagem principal, a protagonista da sua própria história, da sua própria vida, e acaba realmente virando a rainha, né? Do tanto faz, você que sabe. E olha só, eu gosto muito de trazer histórias aqui, né? E trazer pessoas que vocês conheçam, que vocês conhecem. Então, eu não sei se vocês se lembram, mas existe uma atriz linda, maravilhosa, que eu acho que é uma das mais bonitas, acho que em questão de brasileira, eu acho que de beleza eu colocaria acho que ela em primeiro lugar, assim, sabe, das famosas. E que é a Ana Paula Arósio. Então, assim, a Ana Paula Arósio, ela começou a trabalhar muito jovem. Se eu não me engano, eu acho que ela começou a trabalhar ali com 12 anos, mais ou menos. E ela começou a fazer muita publicidade, muita campanha. Ela fez novelas, né? Ela fez ali acho que algumas séries, enfim. E ela foi também estampando, né? Ela chegou a sair em várias capas de revistas, e não foi tipo dezenas, foram centenas de capas de revista. Então ela foi emendando um trabalho no outro. Ela não tinha assim férias, ela não tinha folga, ela não tinha aquele respirar. Então ela ficou anos e anos e anos nesse processo, sabe? Emendando uma coisa atrás da outra. E ela acabou, tendo ali o processo de fazer várias personagens, né? Ela, por ser atriz, ela foi pegando vários papéis ali. Ela sempre era uma das mais queridinhas, né? Trabalhava muito bem, ela sempre trabalhou muito bem. Ela é uma pessoa linda, maravilhosa. E deixa eu ver se eu lembro. Ela fez, acho que Terra Nostra, acho que ela foi a Juliana, né? Que ela é italiana, que
que era par do Thiago Lacerda, né? Acho que era o Mateu, ela fez Hilda Furacão. Eu sei que ela fez várias novelas, ela fez uma também. Eu não sei se foi Páginas da Vida, alguma coisa com vida. Ela fez também. Que ela fazia o par com o Edson Celulari, né? E, enfim, ela foi fazendo ali um papel atrás do outro, até que ela precisou parar, sabe? Ela estava no auge ainda, mas ela, por escolha própria, ela deu a entender, né, em entrevistas que ela deu, assim, que ela falou, que ela já não sabia mais quem era ela, porque ela foi emendando um papel atrás do outro durante muito, 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 muito tempo. E aí a alma realmente começou ali a gritar, né? A pedindo pelo amor de Deus, você precisa parar, você precisa de uma pausa. E aí ela fez a opção de se isolar, de ficar ali, de mudar totalmente o estilo de vida, de querer, de ficar mais conectada com a natureza, afastada dessa questão das câmeras, né, dos holofotes, dessa questão da fama. Ela queria viver ali, né, uma vida de uma pessoa normal e ela precisava muito desse tempo, sabe? Então, esse é um exemplo que eu acho que traduz muito, muito do que a gente está falando aqui, né? Do que eu venho trazendo, inclusive do tema de hoje. Então, e eu fico pensando, sabe, nesse exemplo, será que existe, né, um momento em que a gente precisa parar, de interpretar tantos papéis para voltar a ouvir a própria voz? Então, assim, no nosso caso, a gente não faz, né, aqueles papéis da televisão, no caso, novela, enfim. Mas a gente acaba interpretando outros tipos, né, de papéis ali o tempo todo. Então, aquela história da gente tem que ser a mulher forte, aquela mulher que aguenta tudo, aquela mulher, né, que nunca reclama, aquela que sempre perdoa, sabe? Aquela que sempre se adapta. Até que um dia realmente parece que alguma coisa ali dá um clique, uma chavinha vira, e a gente começa a pensar, sabe? Mas aonde foi, né, que eu fiquei nessa história? E aí, aonde que isso aparece, né, com bastante força? Começa a aparecer nos relacionamentos. Então, assim, muita gente não percebe que elas começam a se abandonar para serem amadas. Então, de repente, você acaba, deixando de lado as coisas que você gostava para você agradar alguém. Às vezes você para de ter as suas próprias opiniões, sabe? De defender aqui naquilo que você acredita. Você, de repente, para de expressar os seus desejos, aquilo que você sente. Você parece que para de ocupar o seu próprio espaço. É como se a gente fosse se diminuindo, sabe? A gente vai ficando cada vez menor, mais adaptada, mais silenciosa, entende? Tudo para que não é como se a gente fizesse tudo isso para que a gente não corresse o risco de ser rejeitada, sabe? E no começo, isso parece que é uma prova de amor, né? Parece que é uma dedicação, parece que é um cuidado que a gente tem com o outro, mas eu olhando, né, com a cabeça que eu tenho hoje, com a visão que eu tenho hoje, isso é mais uma questão de medo. O medo de você perder, o medo de você ficar sozinha, sabe? É o medo de não ser o suficiente. E quanto maior for esse medo, quanto maior for esse medo, você vai tentando caber, entende? Você vai tentando agradar, você vai, tentando, sabe, corresponder. E até que você realmente se esquece, né, de quem que você era antes, né, de tudo isso acontecer. E agora eu quero te fazer, né, uma pergunta para você refletir, uma pergunta para você responder com sinceridade. Se hoje, tá, ninguém esperasse nada de você,
não colocasse nenhuma expectativa, não tivesse nenhum tipo de cobrança, é, não tivesse ninguém ali esperando nada, é, quem será que você seria, né? O que que você faria? Aonde você estaria? Ou talvez o que você voltaria a fazer, sabe? Se a gente fosse parar para pensar, né, que tivesse ali um armário com várias gavetinhas, né, e cada gavetinha tivesse ali um sonho guardado, arquivado, quais seriam esses sonhos? Que na hora que você abrisse a gaveta, esse sonho ia surgir ali do nada, né, como se fosse algo que tivesse sido realmente deixado de lado, de escanteio, alguma coisa que tivesse talvez adormecida. E de repente, até você acabou esquecendo, né, que existia esse sonho. Então, o que que será que aparecia aí nessa gaveta ou nessas gavetas? Eu estou bem curiosa. Se você souber responder, eu gostaria muito que você colocasse aqui nos comentários para que eu pudesse ler. Então, assim, talvez o que você esteja procurando aí não seja um novo relacionamento, mas talvez seja algo que ficou ali atrás, né? De tantas personagens que você precisou se desdobrar para interpretar ao longo da sua própria vida, sabe? Talvez tenha algo por trás disso esperando que você a escolha. Então, assim, eu quero te trazer um convite. Eu venho fazendo esse convite para quem vem me acompanhando, né? Sempre. Então, é um convite para que você reserve, é um tempo para você, um convite para que você possa se permitir em dar aquele respiro, sabe? Desacelerar um pouquinho, cuidar da sua própria alma. Então, assim, não espera chegar, sabe, num ponto que você tenha um burnout, que você comece a ter, né, crises de ansiedade, sabe? Não precisa chegar, esperar chegar nesse ponto. E assim, você que está aí me ouvindo, pode ser que já tenha chegado, né? Esteja enfrentando já tudo isso, mas a gente precisa cuidar da nossa alma, sabe? Independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa, a gente precisa se ouvir, precisa respirar, cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional, sabe? Então, nos próximos dias, eu vou realizar um encontro, né, ao vivo. E aí, esse encontro, ele é feito no Zoom, a gente faz uma meditação guiada. Então, é um momento ali, sabe, que você não vai precisar ter que ser mais forte, sabe, que você não vai precisar ficar ali ocupado cuidando de alguém, não vai precisar interpretar uma nova personagem, entende? É um momento para você ser você, é um momento realmente para você sentir, e a gente acaba, né, esquecendo realmente disso de sentir o nosso corpo, sentir a nossa alma, sabe, estar na presença. Porque a gente vive uma vida muito corrida, né? Algo ali muito maluca, assim. Então, é um momento para você lembrar também, né, de quem que você é. E assim, existe uma diferença muito grande também, algo que eu queria trazer aqui para vocês hoje, que é entre ser amada por alguém e quando você se sente amada por si mesma, né? Existe uma grande, grande, grande diferença. E aí, quando uma mulher ela aprende isso, tudo vai se transformando, tudo vai mudando. Então, ela para de ficar procurando uma pessoa, sabe, um relacionamento para preencher um vazio aqui. E aí ela começa a construir uma vida muito mais bonita quando ela tem essa consciência, sabe? Quando ela aprende isso. Então, assim, quando um relacionamento ele passa a ser uma escolha e não uma necessidade, tem muita diferença, muita. E então, assim, se você, né, que está assistindo esse vídeo, chegou até aqui, se você sente
que está fazendo sentido para você, o conteúdo de hoje. Se você sente também que você está pronta, né? Eu vou deixar aqui na descrição, tá? O link para você entrar em contato diretamente comigo, para que você possa, para que eu possa te guiar nessa jornada, nessa meditação. Isso vai te fazer muito bem, tá? Porque é um caminho de volta para si, é um caminho, de um reencontro com si mesma. Então, isso faz toda a diferença, tá? E antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, não esquece. Tem muita gente que está aqui acompanhando, mas estão se esquecendo de se inscrever no canal. Então, é a única forma de você receber as notificações, de saber quando é que tem vídeo novo, tá? E eu quero saber também, deixa aqui nos comentários, você é a rainha do tanto faz? É a rainha do você que sabe? Ou você já está ali cada vez mais consciente e já está se posicionando, né? Você já percebeu aí a diferença do quanto que isso é bom. Então escreve aqui nos comentários que eu quero saber, tá? Então é isso. Eu quero que você saiba que você não está sozinha, que nada é por acaso. Se esse vídeo chegou até você, é porque era para chegar, tá? E eu te vejo. Então você não está sozinha. Coloca a mãozinha aqui e eu espero você no próximo episódio. Até mais.